Graça e paz em nome de Jesus, glória a Deus, estamos de volta para mais uma aula, já estamos indo para a nossa sétima aula dessa matéria maravilhosa, Atos dos Apóstolos, a primeira parte da sétima aula. Na última aula nós estamos falando sobre a primeira viagem missionária de Paulo, a primeira viagem missionária que sai Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, de repente começa Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Eles saíram de Antioquia eles foram para Seleucia, de Seleucia foram para Chipre, Salamina, né? Ali eles anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e estava com eles João Marcos como um cooperador, né? Dali de Salamina eles foram para Pafos, eles encontraram um judeu mágico, encantador, falso profeta, chamado também de Bar Jesus, e Elimas, né? Estava junto com ele Sérgio Paulo, um procônsul que estava super interessado em ouvir a palavra de Deus, né? E aí o encantador tentava resistir Paulo, e Paulo ministra cegueira na vida dele para que ele dê sossego, né? E ali então a gente vê a ação do poder de Deus. Quando isso acontece, Sérgio Paulo fica impressionado, quer conhecer esse Deus e então se entrega ao Senhor Jesus Cristo. Dali vão para Perge é onde João Marcos decide voltar. Por enquanto voltou só João Marcos, né? Na verdade a gente não sabe ao certo o que aconteceu, qual foi a briga, a discussão que aconteceu, mas a gente sabe que voltou. Aí na segunda viagem, Barnabé vai decidir ficar com João Marcos, né? Volta sozinho, João Marcos de Perge. E aí dali de Perge eles vão para Antioquia da Pisídia, né? Antioquia da Pisídia, eles entram numa sinagoga num sábado e depois da lição mandaram dizer aos principais da sinagoga, né? Paulo se levanta, pede silêncio com a mão, usa a mesma estratégia de Estevão, a mesma estratégia de Pedro, aquela estrutura de sermão, né? A estrutura de primeiro falar um resumo do Antigo Testamento, destacando personagens aceitáveis e consideráveis para todo judeu, e aí então pega esses personagens do Antigo Testamento, prega Jesus, anuncia ao qual vocês mataram, ao qual vocês o entregaram para ser morto, fala da morte, fala da ressurreição. Essa é a estrutura básica da mensagem pregada no livro de Atos, né? Agora, perceba que a viagem está sob a coordenação de Barnabé até aqui, esse momento de chegar em Antioquia da Pisídia. Mas ele não se enciuma de lançar Paulo, ele não fica com inveja de Paulo se destacar, de Paulo se despontar. Barnabé é um ministério sensacional, um ministério de acreditar no anônimo, de acreditar no potencial que a pessoa pode chegar enquanto ela ainda não tem, né? E aí ele não se enciuma de Paulo estar se destacando, está pregando, e ele está discipulando, está treinando ali. Os gentios foram impactados e quando os judeus saíram, eles rogaram que eles pregassem a mesma palavra no sábado seguinte. No sábado seguinte, ajuntou-se quase que a cidade inteira para ouvir Paulo pregar. Os judeus, então, ficaram enciumados, eles sim, se encheram de inveja e começaram a contradizer tudo que Paulo pregava. E ainda são ousados de falar o que vocês rejeitam, nós vamos pregar aos gentios, né? Essa é a posição de Paulo, a ousadia de Paulo, e ele vê realmente, olha, eu quis trazer o evangelho para vocês e vocês rejeitaram, então eu vou levar aos gentios. A palavra do Senhor espalhou por toda a província, os judeus incitaram algumas mulheres religiosas, honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e o lançaram fora dos limites da cidade. Eles fingem de morto, Paulo se levanta, sacode o pó e agora ele vai para Icônio. Em Icônio eles entram juntos na sinagoga dos judeus e vão falar acerca de tal modo que creu também uma grande multidão, não só de judeus como de gregos. Os judeus incrédulos, de novo, incitaram o ânimo contrário aí à mensagem de Paulo, né? Que lá na frente ele vai falar acerca desse espinho na carne, era justamente essa situação.
todo lugar que ele chegava, se levantava alguém para resistir, para falar contra. Todo lugar que ele chegava alguém para contradizer o que ele estava ensinando, o que ele estava pregando. Permitiram sinais e prodígios, isso trouxe uma divisão na cidade, pelos judeus e pelos apóstolos, criam então um motim e decidem que vão apedrejar, né? E para apedrejar, então eles fogem para Listra. Listra, eles pregam o evangelho, um homem leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, nunca tinha andado. Paulo fixa os olhos nele e vê que ele tinha fé para ser curado, ordena a cura e esse homem salta e anda milagrosamente. Aí o povo começa a chamar Paulo e Barnabé de Júpiter e Mercúrio, né? E ainda você vê aí essa situação aparecendo, Barnabé junto aqui, Atos capítulo 14. Vem uns judeus para Antioquia, convence a multidão para apedrejarem. Paulo finge de morto, né, estratégia para não morrer, arrastam ele para fora da cidade, jogam ele para fora da cidade. Paulo se levanta, sacode a poeira, bate a poeira e pergunta: onde vamos pregar agora? Né? E aí no dia seguinte eles vão para Derbe. Derbe eles anunciam o evangelho. Lá em Derbe eles fizeram muitos discípulos e agora começa o trajeto de volta, né? De Derbe eles voltam para Listra. Listra eles confirmam o ânimo dos discípulos que eles tinham deixado ali, porque alguns já estavam pensando em desanimar e Paulo vai exortar a permanecerem firmes na fé, pois é por meio de tribulação que nos importa entrar no reino dos céus, pois que por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. De Listra eles voltam para Icônio, de Icônio para Antioquia. Antioquia eles passam pela Pisídia, vão para Panfilha e pregam ali em Perge, e de Perge eles vão para Atália, que vão navegar para Antioquia, e chegando em Antioquia eles vão prestar relatório. Chegando em Antioquia eles reúnem toda a igreja para dar um relatório em detalhes de tudo que Deus fez, das grandes coisas que aconteceram e como que os gentios abriram a porta e os receberam de todo bom grado e aceitaram a Jesus Cristo, e aí ficaram um bom tempo com eles, né? Aí encerramos então o capítulo 14 dessa forma. A partir de então, capítulo 15, nós vamos ver que vai acontecer o concílio em Jerusalém. Concílio esse para tentar alinhar de algumas divisões, de algumas discrepâncias, né? O que da lei nós devemos manter, o que não devemos manter. Se somos salvos pela graça, para que circuncidar? Porque ora Pedro estava de acordo com os da circuncisão, ora Pedro estava contra os da circuncisão, e Paulo vai resistir a Pedro na cara, né? E aí então acontece essa reunião do concílio em Jerusalém, mas o interessante de nós observarmos essa reunião do concílio é a maturidade deles, né? A maturidade, eles decidem ir para Jerusalém, vão passando em diversas igrejas, e em todas as igrejas que eles vão passando, eles não falam da confusão, da intriga, da briga, não. Eles falam de testemunhos, de coisas boas, né? Eles têm maturidade para discutir o problema quando estiver diante de anciãos, diante de pessoas que vão tirar a dúvida, né? Então, após essa primeira viagem missionária, imediatamente eles saem da Antioquia e vão para Jerusalém para pôr em pratos limpos aí algumas divisões, algumas dissensões, alguns contratempos. Em viagem missionária sempre vai acontecer. Você convive com uma pessoa de outro temperamento, outro comportamento, 24 horas por dia, claro que vai acontecer, né? Havia alguns judeus helenistas, judeus da dispersão, e começam a misturar um pouco graça com a lei, lei com a graça. Outros judeus queriam judaizar de novo, fazer o povo cumprir as leis judaicas. Então eles vão para Jerusalém, que era o QG principal até então, e é feita uma assembleia. E nessa assembleia eles vão definir, vão decidir quais doutrinas verdadeiramente seguir, o que deve ser feito para ser salvo, para se batizar,
qual a direção que deve se tomar, a liderança da igreja estava reunida nesse concílio, né? E nesse concílio se reúnem apóstolos, anciãos, pastores, evangelistas, mestres e profetas. Então veja lá comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Vamos de 1 a 6 por enquanto. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, esses eram os da circuncisão. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, Paulo e Barnabé estão discutindo e uma contenda contra eles, ou seja, uma não pequena discussão significa uma grande confusão. Tendo então uma grande discussão, Paulo e Barnabé, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Então veja que quando eles estão passando nas igrejas, estão testemunhando o que aconteceu, não estão colocando o problema em xeque, não estão colocando o coração, né? Eles aprenderam a discutir o problema sem envolver o coração. Isso eu chamo de maturidade, né? Então eles vão passar em algumas igrejas contando realmente o que aconteceu. Eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar o assunto. Apóstolo era uma autoridade na igreja, autoridade apostólica, o fundamento da doutrina foi fundamento apostólico, e anciãos são aqueles estudados que tiram a dúvida. Ancião em si não é velho, mas sim aquele que tira dúvida quando há uma discordância entre a liderança. Peraí, Paulo e Barnabé estão aí discussões com questões doutrinárias. Aí então eles não sabiam o que fazer, reúnem os apóstolos, reúnem aí os anciãos, fazem um concílio. O que é esse concílio? Qual é o assunto? Era salvo pela graça? Tinha que cumprir ainda algumas exigências da lei? Os fariseus colocaram tanta coisa na cabeça deles que eles começaram a ter dúvidas se era para circuncidar ou realmente não é para circuncidar, tendo em vista que no Antigo Testamento a circuncisão era obrigatório, era um sinal no corpo, então era na verdade algo muito rígido ali nos padrões deles, né? Então eles ficaram nessa dúvida, tem que ser circuncidado ou a graça não necessita ser circuncidado? Pode comer carne de porco? Não pode. Pode comer carne com sangue? Não pode. Então eles estavam ali discutindo e, na verdade, depois dessa situação, Paulo vai escrever aí para a igreja de Galácia e nós vamos ver aí outros pontos. A partir do verso 7 até o 35, a gente vê como se decorre, então, essa reunião, né? O relatório sobre essa reunião. Primeiro eles prestam um relatório mostrando o sucesso do evangelho que chegou aí aos gentios e como de bom grado os gentios receberam, e agora eles vão discutir o problema. Então acompanha comigo Atos 15, verso 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então, em primeiro lugar, o chamado de Pedro era para os gentios. Ele não se sentia confortável em pregar aos gentios, pregava mais aos judeus. A briga aqui está entre Paulo e Barnabé. E Pedro vai se levantar para poder falar: eu fui chamado para os gentios, eu tive um chamado para os gentios, e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós.
e não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Ou seja, está dizendo, nem nossos pais nem nós gostamos da circuncisão, aceitamos a circuncisão, para que impor esse jugo aos gentios? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo eles calado, tomou Tiago. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, de carne e sangue. A palavra no original é nascidos do mesmo ventre, então ele é filho de Maria com José, e ele é o que vai escrever a epístola aos Tiago, ao apóstolo Tiago. Ele que vai escrever a epístola do apóstolo Tiago, é esse Tiago que nós estamos falando aqui. Tiago toma a palavra, ele era pastor presidente ali, o apóstolo da igreja de Jerusalém. Ele toma a palavra e ele diz: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Com certeza, Simão Pedro estava relatando a visita a Cornélio, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso, concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das coisas contaminadas aos ídolos. Então fica estabelecido na graça que aquilo que foi consagrado a ídolo, isso você não deve comer. Aquilo que foi consagrado à idolatria, isso você não pode participar. Se abstenham das contaminações dos ídolos, se abstenham da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Então, não precisa cumprir a circuncisão, não precisa cumprir a lei, os 613 leis para você ser salvo. Mas essas coisas aqui você tem que se abster. Abster da contaminação dos ídolos, ou seja, uma festa que é consagrada a uma idolatria, você não pode participar. Uma festa junina, uma festa da queropita, uma festa da idolatria, não pode participar dela, visto que isso você sabe que foi consagrado a uma entidade, foi consagrado à idolatria. Agora, também tem que se abster da prostituição e de tudo que é do sufocado do sangue, ou seja, carne com sangue, com muito sangue, carne com chouriço, né, ou qualquer outro prato que seja feito aí com sangue de animais, esse daí você não pode comer, mesmo estando na graça. Mas não tem nada a ver você comer a carne de porco, tá? O que ele está falando é simplesmente a carne sufocada, a carne do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. Como que Moisés tem em cada cidade quem o pregue? Ou seja, em toda cidade tinham sinagogas que pregavam a lei, que pregavam o Pentateuco, que pregavam os escritos de Moisés. E cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas. Estão fazendo uma nova equipe missionária para voltar e fazer a viagem, tirando essa dúvida das igrejas, levando essa carta, explicando as igrejas. Varões distintos entre os irmãos, Judas e Silas. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia da Síria e da Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com nosso amado Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo.
Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E agora vai descrever na carta o que eles tinham decidido na reunião. Ponto 1 aí, verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, que vos abstenhais do sangue, que vos abstenhais da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então eles voltam dessa viagem de Jerusalém, confirmando as igrejas e tirando as dúvidas naquilo que causou divisão, né? Agora, essa divisão era um conflito entre a lei e a graça, um conflito doutrinário. E olha, as pessoas que levantam nesse concílio, observa que contenda que acontece dentro da igreja, desde a igreja primitiva. A briga está aqui entre Paulo e Barnabé. Quem se levanta para dar uma palavra certeira aqui nesse caso é Pedro. E Tiago, então, que dá o encerramento da reunião, da assembleia, da sessão, falando aí, tomando a decisão de como fica, definindo como fica. Agora, por que estava tendo essa confusão? Porque alguns da seita dos fariseus estavam enchendo a cabeça deles, falando para eles que era necessário circuncidar, se aceitaram a Jesus, se queriam ser salvos, se queriam realmente voltar e ter um encontro aí com Deus Jeová. Eles tinham que, na verdade, voltar às práticas judaizantes, às práticas do Antigo Testamento, e aí então eles entendem que pela graça nem os pais nem eles gostavam, porque é realmente doloroso, é realmente uma posição difícil a circuncisão. E a circuncisão que Deus requer de nós na dispensação da graça é a circuncisão de coração, que a gente tire e arranque o pecado, a carne, e viva para Deus no Espírito. Pedro e João dão a sua aprovação, Tiago então redige essa carta e envia eles de volta, confirmando a igreja. A carta a ser enviada, que vai com mais 2 discípulos, Judas e Silas, que vão ajudar, e uns gostam aí, e Judas e Silas então fica ministrando um tempo, e Paulo e Barnabé fica ministrando em Antioquia por mais um tempo juntos aí, que a palavra não vai definir quanto é esse tempo. Mas fica definido que eles tinham que se abster da fornicação, das coisas consagradas ao ídolo e também da carne sufocada e do sangue. E aí então esse parecer dizendo às igrejas que não precisavam se circuncidar alegrou todo mundo, a paz se estabeleceu e eles tinham que então se abster da fornicação, da prostituição e dessas coisas. E ficou solucionado. Paulo e Barnabé estão ministrando algum tempo ali na igreja de Antioquia, até chegar o momento da segunda viagem. A segunda viagem vai começar aqui no capítulo 15, 36 e vai até o capítulo 18, né? 15, 36 até o capítulo 18. Então acompanha comigo o capítulo final do capítulo 15 e também o início do capítulo 16. Então vejamos só o que está acontecendo agora. A separação entre Paulo e Barnabé, 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, aquele que voltou na primeira viagem. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha tinha se apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Tal contenda houve entre eles. De novo discutiram aí Barnabé e Paulo, que se apartaram um do outro. E Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então aqui Barnabé queria que João Marcos fosse junto de novo, e João Marcos decide não ir. Paulo não aceita João Marcos na equipe, e Barnabé decide então ir para
Chipre junto com João Marcos. E aí então a segunda viagem missionária de Paulo, quem vai acompanhar agora é Silas e Timóteo. Silas e Timóteo. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e a Listra. Veja que alguns locais são mesmo. O que ele está fazendo? Visitando as igrejas que ele deixou estabelecida. Alguns locais ele está aí realmente fortalecendo as igrejas que estão estabelecida. Chegou a Derbe, a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então vamos parar aqui um pouquinho. Primeiro ele sai só com Silas de Antioquia, e ali já na parada de Derbe e Listra ele encontra esse moço chamado Timóteo. Bom, eles estavam na igreja em Antioquia. Paulo queria visitar todas as igrejas que ele já tinha visitado na primeira viagem, as que já tinham sido inauguradas, que já tinham sido estabelecidas, para ver como estavam, se estavam realmente firmados na palavra, se não tinha alguma outra heresia, confirmar o ânimo dos discípulos. Não se esqueça de a gente contextualizar a época que eles estavam vivendo. Não tinha energia elétrica, não tinha telefone, não tinha como se comunicar com essas igrejas. O único meio de comunicação era a carta, mas a carta demora a chegar. Quando a carta volta, já não são aqueles problemas, já são outros, né? Então Paulo decide visitar os trabalhos já estabelecidos, e Barnabé quer que leve João Marcos não quer, então eles se separam. Barnabé vai para Chipre e segue viagem com João Marcos em Chipre. E Paulo escolhe Silas e leva Silas. Então se desponta aqui duas frentes missionárias, duas frentes evangelísticas, duas frentes. Muitas vezes a gente vê como divisão e Deus vê como crescimento. Muitas vezes a gente vê realmente como separação e Deus está vendo como crescimento. Os dois têm potencial de crescer para os dois lados por onde andarem. Essa divisão houve então entre Paulo e Barnabé, uma discórdia, uma discussão, mas não uma divisão espiritual, né? Estratégias diferentes. E a Bíblia também é clara em nos dizer como andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Então se levanta duas frentes que crescem aí. Isso não é base para trazer divisão dentro da igreja. Barnabé decide ir para Chipre, leva João Marcos consigo. Paulo decide ir para Cilícia e leva Silas consigo, leva Silas consigo, e aí então é uma estratégia de Deus, né? João Marcos é aquele que deixou a primeira viagem missionária, voltou da metade da viagem, e Barnabé tinha qualidade de enxergar no pequeno o potencial que ele pode ser lá na frente. Depois, mais para frente, esse João Marcos vai se sentar aos pés de Pedro e vai se interessar em perguntar a Pedro tudo o que aconteceu, com o que ele conhecia acerca de Jesus, e Pedro narrando, ele então escreve o Evangelho segundo Marcos, que é mediante as palavras de Pedro, mas é o Evangelho segundo Marcos. Barnabé, com essa visão e característica de enxergar no pequeno o potencial que ele pode ser lá na frente, investiu em João Marcos agora nesse momento, né? Alguns dizem simplesmente por ele ser tio, ou João Marcos ser sobrinho, mas não, ele era um homem com temperamento manso, mais moderado. Paulo já era, na verdade, um temperamento mais colérico, mais agitado, mais pavio curto, mas no final do seu ministério, Paulo vai falar: me trago a João Marcos, que me é muito útil para o ministério, né? Deus tinha trabalhado tanto no coração de Paulo, como tinha trabalhado no coração de João Marcos, e nós vamos ver o crescimento dos dois, e você vai ver a humildade desse grande servo do Senhor. Capítulo 16, nós vamos ver aí Macedônia e além, né? Então, logo no início do capítulo 16, que vai começar a trajetória da segunda viagem, nós observamos que ele encontra um jovem. Esse jovem aí, Timóteo. Timóteo, na verdade, ainda moço, ainda jovem. É interessante que Timóteo se une a Paulo logo no começo dessa segunda viagem, né? Chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então esse moço
dava aí bom testemunho, né? Paulo quis que esse fosse com ele e, tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego, né? Já tinham resolvido a discussão, isso no capítulo 15, mas devido ali a toda a situação dos judeus que estavam com ele, ele ainda faz esse ato aí. Quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Impedidos pelo Espírito Santo. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Né? Então aqui a gente tem aí uma situação muito interessante. Eles queriam ir para a Ásia, mas o Espírito do Senhor não deixou eles irem para a Ásia. Isso é muito interessante, né? Eu por muito tempo entrei em conflito acerca desse versículo, né? Peraí, a ordem de Deus foi ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Como que o Espírito Santo o impediu? Como que o Espírito Santo o impediu? Nós temos que entender o tempo de Deus, o kairós de Deus. E eu vivi isso na prática, né? Nós estávamos numa viagem missionária, e numa viagem missionária que nós saímos de São Paulo e estávamos indo com o nosso ônibus de São Paulo até o Acre, de São Paulo ao Acre, começando por São Paulo, interiores de São Paulo, indo para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre, né? E nesse trajeto nós estávamos querendo parar no trajeto, né, na rodovia, de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, entregando panfletos, entregando ali bíblias, fazendo donativo de Bíblia. A gente saía sempre com 10 mil bíblias e mais de 100 mil folhetos no ônibus. E distribuíamos isso até que chegamos numa cidade em Mato Grosso e 2 pessoas da equipe passaram mal e foram hospitalizadas, cada uma num hospital. E nós não entendíamos aquilo e entramos em crise, em choque com aquela situação toda. Chamamos toda a equipe, estávamos em 24 pessoas, chamamos toda a equipe para o ônibus e começamos a clamar ao Senhor e rogar ao Senhor por que aquilo estava acontecendo. Até que Deus nos falou profeticamente, claramente, dizendo: eu não quero que vocês preguem aqui agora. Não é momento de vocês pregarem agora neste lugar. E aí então eu falei: mas Senhor, agora as pessoas estão hospitalizadas. Vai no hospital e assina o termo de responsabilidade, tira as 2 do hospital. Cada uma estava num hospital diferente, fomos até o hospital, foi uma luta muito grande para convencer ali a administração do hospital para nos dar alta para aquelas 2 pessoas, porque a gente precisava seguir viagem. E depois de muito custo conseguimos autorização e as 2 pessoas saíram. Assinamos toda a documentação, toda a responsabilidade, mas a hora que elas pisaram no ônibus, as 2 foram instantaneamente curadas. Nosso projeto estava parando de local em local, de vilarejo em vilarejo, e a ordem de Deus foi que daquele momento onde nós estávamos um pouco antes de Cuiabá ainda, capital de Mato Grosso, um pouco antes que nós saíssemos e fôssemos direto ao Acre, né? Então, a partir daquele momento, nós decidimos não parar mais em cidade nenhuma, em vilarejo nenhum, e foram 2 dias e pouco de viagem direto, seguindo na estrada rumo ao Acre. E passamos por um local, fomos até o Acre. Quando nós estávamos prestes a entrar no Acre, nós tivemos a oportunidade de entrar na Bolívia. Entramos na Bolívia, descemos, começamos a panfletar e depois de umas 2 horas de panfletagem, eu tive a ideia e eu peguei, chamei toda a equipe, falei: gente, nós estamos com o material errado. Nosso folheto é em português e eles aqui são hispanos, eles são aqui latinos, eles não entendem nosso português. E uma pessoa que estava comigo disse: não, pastor, vem ver o que Deus está fazendo aqui nesse bar.
e me levou para um bar, e a hora que eu entrei no bar, havia 4 ou 5 mesas de sinuca, os homens sentados em cima da mesa e liam o panfleto, porque um garoto de 8, 9 anos, ele lia no português e ele traduzia para o castelhano. Ele lia no português, ele traduzia para o castelhano. E aqueles homens prestaram atenção, tiraram o chapéu, colocaram no peito, alguns choraram, e num dado momento do folheto falava assim: e se você quer entregar a sua vida a Jesus, repita essa oração com fé. E nós ali naquela porta, vendo aquela cena, vimos aqueles homens descendo da mesa, se ajoelhando e fazendo a confissão de fé, tamanha fome. A palavra de Deus nos diz em Amós que haverão dias na terra em que haverão fome, não fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. E nós vimos literalmente esse tempo acontecendo ali. Que coisa linda e gloriosa. Estava impactado com aquela visão, quando de repente um outro diácono chegou e me puxou, falou: pastor, vem ver o que está acontecendo nesse bar. Eu falei: não, vem ver o que está acontecendo nesse. E a hora que ele me puxou para o outro bar, chegamos no outro bar, algo maravilhoso, impactante, inúmeros homens de joelho da mesma cena. Só que era um jovem um pouco maior, uns 12 a 15 anos, ele lia no português, ele traduzia no castelhano, e aqueles homens de joelho, chorando, confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Foi realmente uma experiência tremenda e impactante nas nossas vidas, até que passado um tempo nós decidimos voltar para o ônibus. Quando voltamos para o ônibus, nós entramos todos no ônibus, fizemos a contagem, voltamos para a estrada. A hora que nós estávamos para entrar no Brasil novamente, na fronteira, a fronteira fechou. Os carros na nossa frente, os motoristas estavam descendo do carro, debruçando em cima do capô do carro, e uma pessoa da nossa equipe chegou para mim e falou assim: pastor, eles estão descendo do carro, isso vai demorar. Nós temos duas opções. Ou descemos e evangelizamos todos os carros, ou nós vamos naquela casinha lá em cima, depois da segunda montanha. E eu olhei para ele e disse: as duas. Estamos em 24 pessoas, 22 desce e evangeliza aqui que está mais fácil, e eu e você vamos na casinha. Pegamos documento, passamos na fronteira a pé com documentação, subimos a primeira montanha enquanto as pessoas estavam evangelizando ali os carros, subimos a segunda montanha, e quando eu estava subindo a segunda montanha, uma única casa lá em cima, no topo da montanha, sai uma senhora na varanda, e aquela senhora olha para mim, olha para essa pessoa que estava comigo, minha camiseta estava escrito Jesus é a solução, e ela olhou para mim e ela disse: meu marido está te esperando. E eu disse: não, senhora, a senhora deve estar me confundindo com alguém, eu não conheço ninguém aqui, nunca vim aqui. Moço, meu marido está te esperando, entra lá e fala com ele. Eu falei: senhora, não liguei para ninguém, não falei com ninguém, a senhora deve estar me confundindo com alguém. Moço, para de ser teimoso e entra logo, meu marido está te esperando. Pedi licença, entramos no primeiro cômodo. Quando entramos no segundo cômodo, no quarto, ali na cama, um senhor só de shorts, seu José, 93 anos, só ossos na cama. Só ossos, dávamos para ver as costelas dele, e ele olhou para mim e começou a chorar. E ele disse: você é o pastor? E eu disse: sim. E ele chorava, 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 e ele começou a dizer: por que você demorou? Por que você demorou? Por que você demorou tanto? E naquele momento, nós vimos o porquê que Deus não queria que nós pregássemos lá. Uma das razões era essa. E eu disse: meu senhor, eu não estou entendendo. Como assim eu demorei? Eu não conheço vocês. Ele falou: olha, quando eu era jovem como você, eu neguei Jesus. Eu morava perto da cidade, eu morava no segundo andar. Um dia visitou um pastor e um evangelista à minha casa, e eu joguei eles escada abaixo, eles caíram rolando e foram embora, e eu expulsei eles da minha casa e falei: nunca mais quero vocês na minha casa. Fazem 17 anos que eu estou aqui nessa cama doente. Fazem 17 anos que eu ouço uma voz me acusando: você negou Jesus, você vai para o inferno, você negou Jesus, você vai para o inferno. E há 17 anos eu oro em voz alta: Deus, se o Senhor existe, se o Senhor me perdoa e se o Senhor me dá uma segunda chance, eu sei que hoje eu moro longe de tudo e de todos, mas traz um missionário à minha casa, traz um pastor na minha casa. Não permita que eu morra sem que um missionário ou um pastor venha aqui na minha casa. E hoje
Quando minha senhora viu vocês na porta com essa camiseta, Jesus é a solução, ela entendeu que Deus respondeu a minha oração. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele nos pediu ajuda para se levantar, ele pediu para colocar o chapéu, ele pediu para colocar a camiseta. Eu falei, meu senhor, Deus te ouve deitado. Não, um Deus que responde uma oração de 17 anos é digno de eu me ajoelhar diante da presença dele. Ele fez uma oração linda e confessou Jesus como Senhor e Salvador, chamou sua esposa e ela também confessou Jesus como Senhor e Salvador, e foi ali um momento maravilhoso que nós vivemos na fronteira, na divisa de Brasil e Bolívia. Saímos dali, entramos no Acre especificamente, fomos até a capital, e a hora que nós estávamos chegando na capital, descemos no centro de Rio Branco, e a hora que nós estávamos andando pelas ruas de Rio Branco, todas as televisões começaram a chamar o sinal de alerta, e a hora que nós paramos para ver o que estava acontecendo, sinal de alerta, uma ponte, única ligação de Rondônia para o Acre, havia caído, desabado. E ali nós entendemos por que o Espírito Santo nos impediu de pregar o Evangelho. Ou era para estarmos em cima daquela ponte naquele momento, ou, na verdade, estaríamos do lado anterior e não chegaríamos ao nosso alvo. Essa ponte demorou por volta de 14 dias até se consertar e era o único caminho, a única passagem. E esses 14 dias foi o período que nós ficamos do lado de lá da ponte. Foi o período que nós tivemos os trabalhos no Acre e regiões ali adjacentes a Rio Branco. Foi Deus trabalhando em todos os detalhes. Então, muitas vezes, o Espírito Santo nos impede de fazer alguma coisa porque ele tem um projeto maior. O Espírito Santo impediu Paulo de ir para a Ásia porque o Senhor queria alcançar a Macedônia. Não foi fácil na Macedônia. Depois do intervalo nós vamos contar o que aconteceu aqui nessa segunda viagem de Paulo. Mas foi essa experiência prática de vida que eu tive que passar, que eu tive que viver para entender por que o Espírito Santo proibiu eles de pregar, de anunciar a palavra na Ásia. Tem coisas que nós queremos fazer no nosso tempo e Deus tem o tempo dele, o kairos dele. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna para continuarmos a segunda viagem missionária.